A paz do Senhor. Mais uma vez quero compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus que vai se encontrar no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu quero ler com você esta passagem da Palavra que nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha que exemplo maravilhoso o Senhor Jesus está nos dando. Ele está dando o exemplo de duas construções. Uma construção ou uma casa foi construída sobre uma rocha e quando veio a tempestade, o vento, a chuva, ela permaneceu sobre a rocha. E ele dá o exemplo de outra que é construída sobre a areia, que infelizmente, não tendo uma estabilidade, veio o vento, a chuva, correram os rios e aquela casa caiu. E segundo a palavra, foi grande a sua queda. Agora Jesus está dizendo o seguinte: a casa construída sobre a rocha é a casa daquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas pratica a palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas estão ouvindo a palavra de Deus de todas as maneiras, de todas as formas, mas infelizmente não têm praticado a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas chegam para a igreja achando que a sua vida vai mudar em um toque de mágica, ou talvez como nos contos de fada, que uma fada vem com o seu bordão e toca sobre ele e a vida dele muda. Mas se esquece que Jesus está dizendo assim que para que a nossa vida seja estabilizada, para que a nossa casa esteja estruturada, é necessário que nós, além de ouvirmos a palavra de Deus, venhamos a praticar a palavra de Deus. O que é praticar a palavra? Praticar a palavra é nós ouvirmos tudo aquilo que Jesus tem para nós e que nós precisamos fazer e exercitar para que o milagre aconteça na nossa vida, nós venhamos ouvir as palavras e venhamos praticar. A palavra de Deus, ela é uma rocha, ela é um escudo, ela é um muro protetor. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos ela se torna uma muralha à nossa frente. O inimigo ele pode vir com os seus problemas, com as suas adversidades. Ele pode trazer a enfermidade, o desemprego. Ele pode vir com as suas tempestades, com o seu vento, com a sua enxurrada. Porém, quando nós praticamos a palavra de Deus, ela se torna um escudo na nossa vida. Então o problema pode até chegar até nós, mas não vai prevalecer, não vai permanecer. Por quê? Porque nós estamos praticando a palavra. Nós vamos usar a palavra como escudo na nossa vida. Nós vamos praticar a palavra da maneira como Jesus tem ensinado. Se Jesus tem falado na sua palavra que Ele é o Deus que cura, quando a enfermidade vem, nós usamos ela como um escudo e dizemos, na palavra de Deus diz que Ele é o Deus que cura, eu não aceito a enfermidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e o inimigo ele vem para nós com o desemprego, querendo fechar as portas, nós usamos a palavra de Deus e nós profetizamos a nossa vida dizendo não, a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus que abre a porta e ninguém fecha. E o Senhor, Ele é o nosso pastor e vai suprir todas as nossas necessidades. Então eu não vou ficar desempregado. Isso é praticar a palavra na hora difícil, na hora da dificuldade.
É quando nós olhamos para a nossa família e nós vemos o inimigo cercando, trazendo vícios, trazendo problemas para ela, e nós profetizamos a palavra que ouvimos e olhamos para o problema e profetizamos dizendo: não, a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que liberta. Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar a minha família, então eu não aceito este mal. A palavra de Deus praticada é assim, é você profetizar, é ouvir e na hora da prova, na hora da dificuldade, você usar a palavra de Deus para vencer as adversidades. Então ela se torna o quê? Uma rocha na nossa vida. Agora preste atenção, a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia, não tem estabilidade. Uma pessoa que vai para a igreja e só ouve a palavra, ouve e não pratica, a vida dela nunca vai mudar. Ela nunca vai estar com a casa dela estabilizada ou a vida dela espiritual estabilizada. Por quê? Porque ela só está ouvindo, mas não está praticando. Vem o pecado, vem a adversidade, vem o problema, a enfermidade, vem as lutas, ela não pratica a palavra. Então a casa dela está correndo um grande risco de desabar. A Bíblia está dizendo que aquele que constrói a casa sobre a areia é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, e vem a tempestade, vem os problemas, as adversidades, vem a enxurrada, e a casa cai, e é grande a sua queda. Eu acredito que você não quer que a sua casa tenha uma queda terrível. Você não quer que a sua família desabe. Você não quer que o seu casamento acabe. Você não quer que a enfermidade ela permaneça na sua casa. Eu acredito que não. Eu acredito que você quer que a sua casa, a sua vida pessoal, ela seja construída sobre a rocha. E o que é a rocha? A palavra. Construída sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a rocha para a sua vida. Ouça a palavra e pratique ela na sua vida, porque se você praticar, nenhum mal susterá diante de você. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus trabalhando em prol da sua vida, trabalhando em prol da minha vida quando eu pratico ela. Quando eu profetizo a palavra ou eu pratico a palavra, o que acontece? O próprio Deus se coloca na situação para trazer livramento, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer mudança de vida. Então Jesus está dizendo assim, para que a minha vida seja uma vida estabilizada, para que a minha casa, a minha família, minha vida financeira, meu casamento, para que tudo na minha vida seja estabilizado, os meus sentimentos, a minha mente, o meu coração seja estabilizado, eu preciso estar com a minha casa construída sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Então aí sim eu posso ter certeza que tudo aquilo que se levantar contra a minha casa, a minha vida, ela não vai prevalecer, ela vai cair por terra, porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus da palavra e Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. Como está a sua casa? Está sobre a rocha ou está sobre a areia? Eu quero te alertar que se a sua casa estiver sobre areia, se você é uma pessoa que só ouve a palavra e não pratica, preste atenção, vigie, comece a praticar, para que a sua casa não aconteça o que Jesus está dizendo aqui. Ela caiu e grande foi a queda. Preste atenção, se a sua casa está sobre areia, reveja os seus conceitos. Talvez você não esteja praticando a palavra. Se as coisas não estão dando certo, mas eu estou ouvindo a palavra, todo dia eu vou na igreja, eu ouço a palavra e nada tem acontecido, talvez é porque você não está praticando a palavra, você está somente ouvindo e não praticando. Mas Jesus, ele diz bem claro aqui, aquele que ouve e pratica, a sua casa será como a casa construída sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a enxurrada, não vai cair, porque a rocha que é Jesus está dentro dela. Receba esta palavra no teu coração. Olhe para a sua casa, examine ela. E se você não está praticando a palavra, comece a praticar. E a sua casa será estruturada, colocada sobre a rocha que é a palavra. E a rocha é Jesus Cristo. E ela hoje está chegando sobre a tua vida para estabilizar a sua casa de maneira poderosa.
Receba esta palavra no teu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.